teve a participação de doutora Valdeci, que foi um trabalho extraordinário que ela fez com as mulheres gestantes. Valdeci foi jovem também, ainda estudante, deu um trabalho, deu uma contribuição extraordinária no ambulatório do Vicente de Paulo. E Nelson foi que concluiu as obras de lá, do departamento. E então, nós tivemos também outras atividades ali, porque passamos a vender feijoadas para poder conseguir dinheiro. Veio então, como assim, o ESD. Vicente de Paulo foi, na realidade, o segundo centro espírita em Pernambuco a trazer o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem trouxe foi Gel para a instituição dele, e esse que ele dirigia, e Moacir trouxe o ESD para o Vicente de Paulo. A introdução do ESD fez com que o Vicente de Paulo soltasse. Muita gente foi chegando, muitos trabalhadores. O ESD alcançou aquilo que seria um sonho para todos os centros. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que era justamente as pessoas que eram atendidas, que vinham para as consultas, vinham na segunda-feira em busca de ajuda e eram encaminhadas para lá. Outra coisa também, o SIM, o curso de iniciação à mediunidade. Quem saía do ED já passava para o SIM. Tivemos um ano com um fenômeno que eu nunca tinha visto. Toda a mocidade do Vicente de Paulo se matriculou no ESD, fez o curso do ESD para começar as suas atividades mediúnicas. São coisas belíssimas na nossa história, não é? Então, depois nós tivemos, através de Biratã, um trabalho que nos foi trazido de outra instituição, que após o atendimento fraterno que a gente faz nas segundas-feiras, essas pessoas fossem encaminhadas para uma sala para conversar, ouvir o Evangelho, tirar dúvidas, receber esclarecimentos. E esse trabalho deu tão certo que nas primeiras semanas chegava a ter 60 pessoas numa sala, espaço que nem dava mais. E resultado, tudo isso gerou esse grupo enorme que nós temos. A história do Vicente de Paulo, ele tem mostrado que a continuidade do Vicente deu-se pela mocidade. Os jovens que terminam, participam do seu trabalho, se tornam diretor. Nelson foi um jovem da mocidade, Marlene, jovem da mocidade, eu fui jovem da mocidade, o Iremar, a Nádia e muitos outros que passaram, vieram da mocidade do Vicente de Paulo. Hoje nós temos na diretoria várias pessoas que vieram da mocidade, porque a instituição que não prepara os seus continuadores é uma instituição falida, a gente sabe disso. Durante esse período, o Vicente de Paulo teve vários presidentes. O primeiro deles foi João Barreto, o idealizador do movimento espírita na Iputinga. E se seguiram Vicente Anastácio de Albuquerque, Olegário José dos Santos, Manuel do Nascimento, o autor do hino do Vicente de Paulo, Severino José da Paixão, é o pai de Mádia Maria, Ana Melquíades foi o doce que eu conheci no Vicente de Paulo. Eu entrei órfã de mãe e ganhei uma mãe. A criatura extraordinária, a mocidade no tempo que ela foi presidente,
não esquece nunca onde estiver esses jovens, porque a doçura daquela mulher, o amor que ela transmitia, não tinha quem fizesse igual. E Nelson era as pupilas da nossa presidente. O amor dela por Nelson era extraordinário, um filho muito querido. João Barata de Moraes, que eu sinto muita saudade. Dona Judite Siqueira Braz. Nelson Ribeiro é o nosso, da Silva é o nosso Nelson. Nelson foi o esteio, foi a força daquela casa durante muito tempo, durante muitos anos. Ele, juntamente com Moacir, formaram uma dupla muito importante que chegou em horas muito difíceis, até da construção, eles estavam ali. Ivanira Miranda, Moacir Soares Rodrigues, Nádja Ferreira, Marcos Alcântara e agora Gertrudes Cordeiro. O que nós queremos mais? E para dizer a vocês, alguns deles, mesmo do plano espiritual, nunca se separou de nós. Olegário, eu sempre digo que Olegário me educou. Quantas horas eu passava sentada na cama antes de dormir para conversar com o Olegário, para ouvir os seus conselhos quando eu era jovem. Me ajudou muito. Outros que passaram, porque o Vicente de Paulo tem isso. As pessoas vão, mas o coração fica, o amor. Hoje a gente temos conosco nosso irmão Mário Soares, o pai de Moacir, que foi outra criatura extraordinária, que deu continuidade, voltou para o plano espiritual, não nos deixou. Jaime Amorim, Raimundo Silveira, todos esses são aqueles que não deixaram Vicente Paulo. Nos nossos trabalhos mediúnicos, eles estão conosco. Durante muito tempo, nos trabalhos o trabalho de assistência social do Vicente de Paulo. Ele iniciou com cursos de corte e costura, bordado, muitos trabalhos feitos por mulheres. Os enxovais de criança eram as coisas lindas, porque Dona Ana Melquíades, ela foi criada em colégios de freira e aprendeu a bordar. Os vestidinhos, as roupinhas dos nenéns eram bordadas com pontos finos, de crivo, de tudo, eram lindos enxovais. E as mulheres iam ajudar para aprender a fazer. Se ensinava corte, bordado, pintura em fazenda. Dona Marta era professora de corte e todo ano, em dezembro, havia uma exposição no salão do Centro dos Trabalhos realizados pelas mulheres, né? E fomos dando continuidade. Aos sábados, nós temos a sopa. Essa sopa era distribuída no centro da cidade, bem como as cestas básicas eram doadas assim, saía-se andando e onde se via necessidade se deixava. Mas acontece que a Escola Vicente de Paulo, com o passar dos anos, a nova diretoria achou por bem, que era professora do Estado, fechar a escola, porque a professora, a diretora, Dona Judite, porque as crianças, havia uma escola aqui, a Fontainha nova, montada, mas ninguém queria ir. Só queria o Vicente de Paula porque a criança tinha a farda, tinha o lanche, tinha o Natal, a mãe tinha um bebê, tinha todo o enxoval, a assistência social que era prestada, eles não iam receber da escola, mas
a diretoria achou que era hora de tirar, não é? Já era tempo, tinha escolas aqui vazias e ninguém saía. Então, resolveu fechar. Foi triste porque as famílias não gostaram, ficaram magoadas com isso, mas a gente também perdia muita coisa, porque ser escola e reunião depreciava tudo, móveis quebrava, era uma desorganização. E então, depois que a escola saiu, não saíram os trabalhos de assistência social. Então, o Vicente de Paulo, que fazia esse trabalho fora, levava para longe, nós fomos chamados a atenção pela própria mentora, uma das mentoras da casa, a nossa irmã Juraci, porque nós tínhamos o ambulatório médico, que dava o remédio, né? Dava toda a assistência médica, mas eram muitos casos de tuberculose na comunidade. Faleceram várias pessoas de tuberculose ali na nossa. Alguns meninos ficaram órfãos, outros adquiriram a doença. Então, eles acharam, nos deram conselho. Por que vocês saem para dar tão longe? Porque eles daqui recebem assistência médica e remédio, mas não se alimentam. Como é que a tuberculose vai desaparecer quando há tanta fome nesse lugar? E coincidiu também que o novo prefeito solicitou isso, já que o centro da cidade estava com muita gente para pedir, mas eram justamente drogados. Não é que os drogados não precisam de assistência. Hoje nós já temos, né, o governo, a prefeitura inaugurou albergue agora, alimentação, banho, tudo para eles. Mas bem juntinho da gente, o próximo, bem próximo, estava morrendo de fome. Estava passando por tuberculose por falta de alimentos. Aí então nós tivemos a ideia, levamos a diretoria, reunimos o conselho para cortar essa sopa na rua. Muitas vezes fomos agredidos, vimos a hora acontecer alguma coisa com a equipe, as pessoas não queriam às vezes a sopa, queriam roupa, porque eles vendiam e trocavam por droga. E essa não era a nossa finalidade. Então o que fizemos? Resolvemos tirar a sopa e passar a sopa para a comunidade. A sopa é distribuída todos os sábados. É tudo conseguido entre nós mesmos, todo o material. Temos a nossa equipe. Quando nós éramos presidente, que tiramos a sopa da rua, fizemos o seguinte: nós vamos escolher 5 pessoas para serem as representantes dessa sopa. Cada um cria a sua equipe, porque é assim que a gente deve fazer. Porque há afinidade, não é? Cada um procura 3, 4, aquele com quem você tem afinidade e vai fazer seu trabalho, para ninguém ir de má vontade. Nem o 5º sábado, não é? Quando tiver o 5º sábado, então essa pessoa só vai precisar de ir um sábado no mês, mas faça a sua equipe. Agora, faça a sua sopa como se você estivesse fazendo para seu filho, para seu esposo, para sua casa. Você vai ter tudo para fazer a sopa. Faça com amor. E essa sopa são 125 pessoas que tomam essa sopa todos os sábados. O Infortúnio Oculto, aquelas feiras que a gente saía para a rua para ver quem precisava, passamos às vezes, um dia até uma grosseria, que quando entregamos na família, que fomos fazer uma prece, a dona notou que nós éramos espíritas, devolveu a feira. Por sorte, ela não devolveu os brinquedos que a gente tinha dado à criança, porque eu só pensei nisso, ela tomar e nos devolveu. Não recebo porque na minha igreja não deixa. E a gente passou por isso. Então, o que a gente fez?
passou a atender a nossa comunidade e hoje o Vicente de Paulo está distribuindo cesta básica a 70 famílias. E essas semanas que nós não estamos lá fazendo a feira, o que é que foi feito? Uma cesta pequena, menor, para as famílias que são pequenas, para receber, aí recebe uma cesta básica, recebe verdura e recebe kit de limpeza, até as coisas voltarem ao normal. Então os trabalhos estão sendo feitos com muito amor. Temos um brechó todo primeiro sábado. As crianças viviam mal vestidas, sujas. Então a gente, no dia da feira, no primeiro sábado da manhã, a gente faz o brechó. Aí eles chegavam lá e escolhiam 4, 5 peças por R$1, 2. Para quê? Porque eles precisavam saber que aquelas roupas que eles estavam comprando iam ajudar o enxoval da criança. E a coisa foi ficando, hoje ninguém vê menino sujo, mal vestido, não. De jeito nenhum. E a comunidade mudou. Aquelas crianças rebeldes, aquelas que foram assassinadas pela droga, que passaram por coisas terríveis, hoje não. Hoje você já vê os meninos cursando 2º grau, se preparando para o ESD. Isso é uma alegria que dá. A satisfação com que eles aparecem, que vão à reunião, essas coisas. Tivemos o caso de um dos meninos que tinha um problema de fala, ele tinha dificuldade. Nós conseguimos uma professora, uma especialista nisso, que cuidou dele. Esse menino se tornou uma artista do nosso teatro. Foi tanta coisa bonita que nós tivemos ao longo desses anos. Então, meus irmãos, vamos observando. A alegria é muito grande para nós. A satisfação de conviver no Vicente de Paulo. Temos aulas de computação aos sábados. O ambulatório médico hoje, nós estamos com poucos médicos, mas temos um trabalho de psicólogos muito bons. Temos para crianças, para adultos, três psicólogos em atendimento no ambulatório. Lá no ambulatório também tem um trabalho que ajuda muito em questão de dores, que é a aplicação de Reiki. Então, esse é o trabalho que nós temos no Vicente de Paulo. Hoje estamos com a nossa diretoria, que vocês viram, a presidente Gertrudes Cordeiro e o Moacir, que está na vice-presidência. Então, você veja como está a nossa casa, a alegria que nós temos, e a gente descobriu uma coisa. Toda reunião nossa sempre tinha aquele, hoje eu quero ser atendida, eu não estou bem, eu estou assim. Todo mundo está bem hoje. Todo mundo está sendo assistido nesse lugar. A água está aqui para fluidificar agora no fim do nosso trabalho. A paz que nós encontramos. O que nós precisamos é ser aqueles espírita dinâmico como Nelson, visitar instituições, participar das outras. E a CE, temos a reunião mensal do departamento de jovem, o jovem precisa estar lá. A reunião das mulheres precisa, porque eu tenho pouco tempo, mas o trabalho não pode parar, não pode deixar de ter uma representante. A diretora do departamento, nossa irmã Márcia Áurea, a sua mãe foi da Fundação do Vicente Paulo. Maria Aurora, seu pai, ela foi minha aluna de admissão. Hoje é uma advogada. Hoje você vê o trabalho do Vicente de Paulo, que você encontra muitos hoje trabalhando, professores que passaram pelo Vicente de Paulo. Então, o que nós queremos é que sejamos gratos a Deus. Observe que até na fundação da Comissão Estadual de Espiritismo,
O Vicente de Paulo estava lá, fez parte, entrou no Conselho Fiscal da Liga Espírita, na sua fundação. Vicente de Paulo também ficou da Comissão Fiscal. Então, nunca deixou de atividade. Estamos já há mais de 20 anos na Secretaria do Conselho Deliberativo da CEE. O Marcos hoje, Marcos Alcântara é o presidente do Conselho. É a nossa representante. É a nossa mentora. Então a gente não pode ser, como Paixão dizia, espírita pé de chumbo. É aquele que não sai do seu centro, não visita, não participa, não. Tem que ser dinâmico. O que fez eu, Nelson e Marlene chegar a essa idade foi o trabalho. Nunca paramos. E não falta. Isso é que é importante. As festas, as renúncias de festa, tudo, nunca me fizeram falta. Falta faz hoje esse calor de estar perto de vocês, o carinho, o afeto. Amem essa casa. Amem essa casa. Façam o que vocês puderem com ela. Olhem com amor. Olhem com amor. Cada um de nós é uma peça importante. Colabore com a diretoria. Faça o que você... Olhe a sua comunidade. Não adianta você sair para fazer caridade lá longe, quando o próximo, bem próximo, clama por um pão, uma xícara de café. É tão pouco, e a gente sai com a bandeira de caridade lá para o fim do mundo, e tão perto as pessoas passando necessidade. Olhemos com mais carinho, pensemos nisso. O trabalho da campanha do quilo é outro trabalho do Vicente de Paulo, nunca deixou de fazer, desde a fundação do Lar de Jesus, na Torre. Então, é esse o Vicente de Paulo que vocês... Eu posso até ter omitido coisas muito mais importantes. O trabalho das sextas-feiras, o trabalho que a gente faz de desobsessão. Não é? Pessoas de tão longe confiaram nesse trabalho. Essas viagens onde a gente falava do Vicente de Paulo, deu para que eles sentissem que esse centro da realidade existe. E de longe, de outros estados, de outros países, eles pedem. Então, nós só somos instrumentos da espiritualidade. Quem faz o trabalho é Vicente de Paulo e sua equipe. Então, vamos caminhando para a fluidificação da água, pedindo à espiritualidade amiga que fluidifique, que essa água se transforme num medicamento nesse instante, para todos que dela irão tomar, que essa paz, essa luz que se reflete sobre nós permaneça. O Vicente de Paulo hoje é a nossa casa, está aqui, um cantinho dela, está na minha, está na sua, está na de todos, mas o Vicente de Paulo está com todos nós, os amigos, Olegário, Moacir, o Bezerra de Menezes, não é? Nossos irmãos que fazem esse trabalho, João Rodrigues, todos estão conosco nesse momento. Que Ele nos abençoe, nos ajude, que nós possamos voltar melhor do que somos. E nós vamos caminhando, agradecendo a vocês que estão aqui conosco. E uma está ansiosa para que a gente possa voltar logo. Vocês, Neide Peixoto, um abraço para você, Neidinha. Silvana, um abraço, Silvana. Né? Todos vocês que passaram aqui, estiveram aqui conosco na noite de hoje, festejando aquele bolo, fica na doçura das palavras, fica nesse amor, nesse carinho. Não vamos dizer que não teve doce,
que eu estou cheia de amor aqui, de satisfação para com vocês. E a minha prece vai ser uma prece que eu acho muito importante, é de Pedro de Alcântara, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Oremos. Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa como um bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores, que neste ninho de paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. E concede às nossas almas neste abrigo o auxílio excelso do teu braço amigo, no trabalho do bem amplo e fecundo. Que sirvamos contigo lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Que a paz, a luz do Divino Mestre, reine em nossos corações e que alcance todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, vivendo as dores desse vírus tão violento. Todos aqueles que estão procurando se recuperar dos seus lares. Todos aqueles que voltaram ao plano espiritual, muita luz, que sejam bem recebidos. Todos aqueles que se encontram desesperançados, que tenham a certeza de que nunca estamos sós. Quem sabe se nesse momento Ele não nos carrega nos braços. Lembremos disso. Todos aqueles que perderam seus entes queridos, lembrem-se, a única coisa que fica, o pó, mas o espírito sobrevive à morte. O espírito é imortal. Que Deus nos abençoe. Ele diz que tem uma seta aqui em cima, não é uma setinha? Veja logo. Tem, tá assinando. Aqui encerra e pega aqui, que é 1 minuto só, a seta que ele tirou. Encerrar vídeo, mas não apareceu a seta. Ali, estava aqui pequenininho. Liga de novo para ver se ele dá.